Sabe aquela liderança manipuladora que comete os equívocos e depois faz de tudo para esconder, que chama de rebelde quem denuncia? Então, talvez nos Estados Unidos seja um pouco pior do que no Brasil. Esse é mais um episódio da websérie Minha Experiência com a Igreja Americana. Olá, eu sou Victor Fontana, esse aqui é o meu canal. Ele pode ser um pouco seu também, se você gosta de teologia. Basta deixar o seu like, se inscrever no canal que tem conteúdo para você, dar uma olhadinha também aqui na descrição do vídeo, onde você encontra a bibliografia sobre o assunto que eu debato nos vídeos e também os meus cursos. Bom, direto no ponto, liderança manipuladora, liderança tóxica, foi algo que eu experimentei nas igrejas nos Estados Unidos. Eu sempre ressalto nessa websérie, não diretamente na igreja que eu frequentava. Eu agradeço muito aos líderes que eu tive ali. Foi algo que eu vi? Sim, foi algo que eu vi. Foi algo que eu li a respeito? Sim, foi algo que eu li a respeito, inclusive pesquisei. Liderança tóxica, manipuladora, centralizadora é algo que a gente vê nas igrejas brasileiras e também nas igrejas americanas. Por que falar disso nesse vídeo? Porque me parece que na exportação de modelos, principalmente de gestão e administrativos, que as igrejas americanas implementam, algumas igrejas brasileiras acabam copiando a maneira de ser. E aí o que acontece? Nós vemos as mesmas coisas acontecendo aqui no Brasil em menor escala. Nos 3 anos que eu estive nos Estados Unidos, muita coisa aconteceu do ponto de vista público, do noticiário, em relação à igreja. Muitas denúncias de abusos espirituais, de abusos de poder e também de abusos da ordem sexual. Aliás, isso no ambiente norte-americano, com o movimento #MeToo, que mulheres se encorajaram a dizer eu também sofri um abuso, no ambiente americano aconteceu uma onda de denúncias que não chega, o que a gente tem no Brasil não chega aos pés. Talvez nós tenhamos uma realidade oculta nesse sentido no Brasil e que a gente ainda vá descobrir muita coisa. Existem mulheres e homens também já denunciando algumas coisas, mas o que a gente viu nos Estados Unidos nos últimos 4, 5 anos é algo sem comparação. Em especial pelo que aconteceu na Willow Creek, mega igreja super famosa, que tem uma influência grande no Brasil, inclusive por meio de alguns dos seus eventos, na Willow Creek, com o seu pastor Bill Hybels. E hoje o conjunto de evidências que nós temos mostra que sim, Bill Hybels era um líder manipulador, centralizador, que cometia assédios morais constantes e também de ordem sexual. Caso grave, que a igreja reagiu muito mal, que a liderança perseguiu as vítimas, quem denunciou foi taxado de ser traidor ou de ter algum interesse em difamar a igreja e provocar a vergonha do pastor. Se fosse um caso isolado, a gente talvez nem estivesse falando disso aqui. Acontece que, na época, muita coisa foi dita a respeito, era uma liderança importante para a igreja, e começaram a pipocar outros casos em outros ambientes. E numa matéria do Houston Chronicle da época, a gente observava mais de 700 denúncias nos últimos 20 anos só sobre igrejas da Southern Baptist Convention, a maior denominação evangélica dos Estados Unidos, os batistas do Sul. Mais de 700 denúncias de abuso de ordem sexual. Ou seja, é muita coisa. E aí a gente viu acontecendo essas coisas em ambientes de igrejas que a gente até tem autor com livro traduzido para o português, autores que às vezes são amigos de outros pastores que a gente gosta. O caso do C.J. Mahaney, por exemplo, que tem uma questão na igreja dele com abuso que até hoje é muito mal explicada e foi muito mal lidada também. É algo disseminado e algo que eu vi acontecer num ambiente de igreja nos Estados Unidos
que eu comecei a perceber que, poxa, pelo menos aparentemente, isso é mais frequente lá do que aqui no Brasil. Tem um livro que eu vou deixar aqui na descrição, que infelizmente não está em português, que se chama Uma Igreja Chamada Tov, ou A Church Called Tov. Tov em hebraico é bom, ou aquilo que é bom, aquilo que é aceitável, aquilo que é agradável, aquilo que Deus aceita como benigno, né? E o Scott McKnight e a filha dele escrevem esse livro, A Church Called Tov, para tentar mostrar por que essas igrejas caem em tantos casos de assédio moral e também de assédio sexual, e como essas igrejas podem reagir para que elas sejam aceitáveis, boas, benignas, que provoquem o bem e não que sejam um motivo de vergonha para todos os crentes. Está aqui na descrição, eu vou deixar o link caso você se interesse. Uma das coisas que é evidente que acontece lá e que a gente às vezes importa e que é algo a se tomar cuidado, e eu vou falar dessa coisa específica nesse vídeo, é o quão centralizadoras são as lideranças nos Estados Unidos e o quanto existe um culto à personalidade, e a personalidade do líder da igreja, do pastor da igreja, do cara que é o grande pregador, inacessível, intocável, a estrela. E quando a gente faz de uma pessoa a estrela de uma companhia, quando Jesus deveria ser o centro de todas as atenções, a gente vai incorrer num problema muito sério. É o problema que aconteceu com o Mark Driscoll também, na Mars Hill Church. Os exemplos, eles se renovam. Eu vivi a experiência de uma igreja próxima da nossa, que perdeu a estrela da companhia, porque ele ficou velhinho, e já não era mais o pregador de outrora. E então o corpo de líderes, no lugar de procurar uma liderança local ou de treinar alguém para substituí-lo, resolveu buscar outra estrela, grande pregador, e nenhum se firmava, até que eles chamaram um enorme pregador que causou uma enorme confusão dentro da igreja por ser um grande nome e que também caiu em casos de adultério e possivelmente também de assédio. Problemaço, e um problemaço que é identificável na conduta da liderança, que no lugar de treinar pessoas, no lugar de fazer um culto que é voltado para Deus e que as pessoas encontram Deus, fazia um culto e um jeito de ser que a pessoa encontra a personalidade carismática daquele líder, daquele pregador. Nesses ambientes, e se o seu ambiente no Brasil for assim, abre o olho. Nesses ambientes, a voz do pregador, ou do pastor, ou da estrela, não pode ser contestada. Qualquer contestação é visto como uma rebeldia, como estar fora da visão, como ser alguém que está querendo provocar problemas. Segunda coisa, muitas pessoas ali estão por causa daquela pessoa e daquele pregador. Eu vim aqui para ouvir o fulano. Isso também é uma marca de algo que pode ser grave. Não necessariamente o fulano é culpado disso. Muitas vezes é. Então, eu estou na igreja do fulano. E eu estar na igreja do fulano provoca em mim um determinado tipo de orgulho. Em vez de eu me gloriar na cruz de Cristo, e isso a gente encontra no texto bíblico, né, lá em Gálatas 6, né, de gente que se gloria no ministério e no que faz as pessoas do ministério fazerem, e Paulo reagindo a isso dizendo: eu só me glorio na cruz de Cristo. O importante não é aquilo que o líder faz você fazer, o importante é ser uma nova criatura, é ser uma criatura ressurreta. Então, quando a gente está em um ministério no qual existe um líder centralizador, que não pode ser questionado, que tudo que a igreja faz passa pelas mãos e pela aprovação desse mesmo cara que concentra tudo nas suas mãos. Essa igreja não tem um conselho que coloque em xeque esse líder. Esse líder responde para um conselho, esse líder responde para a congregação. A minha igreja é uma igreja pequena, não tem conselho, ela é congregacional. Tudo bem, esse líder responde para a congregação é capaz de questioná-lo a respeito das suas decisões, daquilo que ele pensa. Quando esses mecanismos não existem, não existe controle. E o coração do ser humano, ele é
absolutamente cruel. Se tem uma coisa que a gente subestima é a nossa própria capacidade de sermos degenerados. E então a igreja acaba tomando essas formas. Os modelos comuns norte-americanos de se fazer ministério muitas vezes estão centradas no cultivo dessa personalidade carismática e o culto a essa personalidade. Não tem como dar certo. E talvez a igreja que você faça parte, você tenha um líder manipulador, legalista, que não aceita o contraditório, que não estabeleceu mecanismos de controle, de freios para os seus próprios ímpetos, e que vive do status da sua própria habilidade carismática de pregar ou fazer frases de efeito ou ser um grande gestor. Cuidado com isso. Liderança centralizadora e liderança abusiva são muito próximas. Geralmente uma dá na outra. Tá certo? Esse recado é importante, gente. Não deixe de passar aqui na descrição. Você vai encontrar lá literatura sobre o assunto. E se você gostou desse vídeo por algum motivo, ele te ajudou, deixa o seu like, compartilhe com alguém e saiba, existem igrejas que não são assim. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.